Galera, hoje nós vamos falar um pouco sobre coração, né? Um tema aí que, logicamente, é um tema tomável em outro nível, né? Coração é uma estrutura bastante complexa, mas que a gente tem que entender, especialmente tudo que se refere a ele, desde estrutura, inervação, como está composta as cavidades cardíacas, como é a descrição que a faculdade quer que você saiba, beleza? Então, é importante a gente saber que o continente seria o coração e suas cavidades, e o contenido é sangue e linfa, né? Tanto esse sangue quanto essa linfa, eles advêm de uma, como é que se diz? De, é, de todo o aparato do corpo, né? Que vai se localizando aí, certo? Quando a gente fala em relação ao coração, a gente tem que lembrar que o coração, ele é como se fosse um cubo, ele não é como a gente pensa na maioria das vezes. A gente acha às vezes que o coração ele é assim, né? Desse jeito que está aqui. Só que assim é um coração quando ele não está dentro da caixa torácica, certo? O coração dentro da caixa torácica ele é um cubo. Ele fica todo comprimido, certo? E ao ser um cubo, gente, vocês têm que lembrar que ele tem eh, 6 caras, certo? Cara anterior e posterior, superior e inferior, lateral direita e lateral esquerda, certo? Especialmente, a gente fala isso para entender como ele também está em relação às suas cavidades, certo? Por quê, gente? Porque o coração, ele não é estruturado como a maioria das pessoas pensam, sabe? E sobre essa, e sobre essa estrutura do coração, que fique claro que essas caras representam algumas coisas. Por exemplo, as caras laterais, seja ela lateral interna ou lateral externa, o coração está espremido pelo que seria a pleura pulmonar, certo? A pleura. Então, a estrutura mais importante lateral é a pleura. Posterior, a gente tem o esôfago, corpos vertebrais, né? Corpos vertebrais, certo? Na cara inferior é a cara diafragmática, né? Diafragma. Na cara superior do coração é a eminência dos grandes vasos, né? Grandes vasos. E na cara anterior é uma cara que a gente tem um nome meio complexo, mas é o que a gente chama de cara externo-costocondropleuropulmonar, certo? O externo é de esternão, costo é de parte da costiça que vai chegando ali, condro é do cartílago costal e pleuro e pulmonar é porque parte do pulmão, especialmente o que a gente vai chamar de lóbulo da língula, ela cobre parte do pulmão ou parte do coração na parte esquerda do coração, certo? Então, por isso que essa cara anterior a gente muitas vezes chama assim, esternocostalcondropleuropulmonar, tá? Beleza. Falando um pouquinho sobre o coração, vocês têm que tomar muito cuidado com essa descrição aqui, ó. Essa descrição aqui, apesar de ser a descrição que se usa em todo mundo para a vida, não é a descrição que a faculdade dá. Então, a faculdade quer que você saiba a descrição do coração conforme Galli, certo? Conforme Galli. O que que Galli diz? Que as cavidades cardíacas são elas: aurícula direita, ventrículo direito não é ventrículo direito, é ventrículo anteromédio. Por quê? Porque ele, nesse cubo que a gente está falando, ele ocupa a parte anterior e medial, certo? Anterior e medial. A aurícula esquerda, por outro lado, não é chamada de aurícula esquerda, senão a aurícula posteromédia. Ela é o contraponto do ventrículo anteromédio. E por outro lado, nós temos o ventrículo esquerdo. Então, de esquerda e direita, o mesmo é só aurícula esquerda ou aurícula direita e ventrículo esquerdo, certo? O outro é antero ou póstero médio. Beleza? Cuidado com isso, você tem que saber isso aqui. Ventrículo direito é ventrículo anteromédio. Você nunca vai dizer direito, você vai dizer anteromédio. Aurícula posteromédia, você nunca vai dizer esquerda, você vai dizer aurícula posteromédia, certo? Que fique claro tudo isso aqui para vocês. Maravilha. Então tá aqui como é que seria a ubicação deles, ó. Direito e a região que ele ocupa. Beleza. Aqui está aqui algumas estruturas para a gente já ir entendendo algumas, né? Por exemplo, como seria a questão da saída aórtica, né? O cajado da aorta, a aorta torácica nascendo aqui, né? Aqui a gente tem o ventrículo esquerdo, aqui tem o ventrículo anteromédio, né? Esse que vai chegando aqui atrás, ó, e só isso aqui, o que a gente chama de mochila do coração, é a aurícula posteromédia, né? Ou também na linguagem mundial aí, a aurícula esquerda, certo?
Aqui seria a aurícula direita, né? A aurícula direita. Então, cuidado com esses detalhes, né? Cuidado com esses detalhes, tá bom? Aqui a gente tem uma série de outras estruturas que a gente vai falar algumas delas agora. Vocês estão vendo essas cordinhas aqui? A gente chama ela de cordas tendinosas. Elas auxiliam as válvulas a fazer sua função. A gente tem os músculos que puxam essas cordas, que são os músculos papilares, certo? Por outro lado, você vê que apesar de ter a corda, aqui já é a válvula. Nesse caso aqui, uma válvula de tipo tricúspide, né? Que é a aurículo ventricular, certo? A gente aqui também tem uma válvula, que é a válvula pulmonar. Por outro lado, aqui na aorta, que é outra, a gente tem a válvula aórtica, certo? Então, essas são regiões importantes quando a gente fala de coração. E lógico, coração é o que eu falei para vocês. Lembre sempre que a gente, quando a gente faz uma definição, uma aclaração acerca do que é bom você fazer uma certa introdução, né? Numa prova oral, né? Como é que você descreveria esse coração que a gente está chamando de ventrículo anteromédio? A aurícula posterior-média, você vai dizer que é a configuração externa do coração, certo? Então, quando a gente fala da forma como ele está, como é que ele se ubica, quais são as cavidades, a gente está falando de configuração externa do coração. E a gente fala isso porque o coração ele é uma perspectiva tridimensional, né? Você vê ele como esse cubo, né? Com as suas caras. Então, você, além de descrever as aurículas, que seriam as cavidades, o ventrículo, que também é cavidade, você vai descrever as caras. Isso tudo é configuração externa do coração, certo? Então, maravilha. Beleza, aqui ó, a cara anterior que eu falei para você, para vocês, que é a esternocostocondropleuropulmonar, ou esternocostal, né? A gente está formado principalmente pelo ventrículo anteromédio, né? Ventrículo anteromédio, que também você vê parte da orejuela, que é uma prolongação da aurícula, das aurículas, né? Existe orejuela na aurícula direita e na aurícula esquerda, que são prolongações da aurícula que recobrem as artérias coronárias, tá? A grande e importante artéria coronária. Então, como é que a artéria coronária é coberta? Pelas orejuelas que estão aqui, ela, certo? Beleza. Na cara posterior, a gente falou, a gente tem esôfago, vena ácidos, a aorta torácica. Não é tão posterior, já é posterolateral, né? A gente tem o nervo vago, a cadena simpática, que são relações anatômicas importantes, certo? A gente fala que a cara inferior é a cara diafragmática, né? E os laterais a gente teria o que seria as pleuras, né? As pleuras, tá? Beleza. Ahn, Isso aqui já tá de bom tamanho. Superior é a eminência dos grandes vasos, como eu falei para você. Inferior é a cara diafragmática, tá? Maravilha. Tá aqui, ó, um pouco mais de coração para vocês. Aqui a gente também tem vasos do coração, o que seria parte da orejuela, que é isso aqui, ó, essa prolongação aqui, é, essa prolongação da aurícula, ó. Essa daqui, gente, essa daqui, ó, tá vendo isso aqui, bem pequenininho? Essa é a aurícula posteromédia. Essa aqui é uma visão posterior do coração. Essa aqui é uma visão posterior, certo? Essa é a aurícula posteromédia. Essa daqui, ó, que vai chegando a vena cava, as duas venas cavas, essa daqui é a aurícula direita. Pode ter certeza, gente, que uma das mais tomadas é a aurícula direita, certo? E, por outro lado, a gente tem o que seria aqui o recebimento das venas pulmonares, certo? Das venas pulmonares, que elas chegam já com sangue oxigenado. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Que é o contrário. O coração ele funciona de uma forma contrária. Vou aproveitar, vou falar logo sobre isso aqui. Olha só, o coração, vamos botar ele em um quadrado, certo? Aqui o ventrículo esquerdo, a aurícula direita, ventrículo anteromédio, ventrículo ou aurícula posterior-média, certo? O ventrículo esquerdo, que é a principal cavidade do coração, a eminência dele sai a aorta, certo? A aorta, ela tem que levar sangue oxigenado para o corpo, né? O que a gente chama de circulação sistêmica. Ela leva sangue oxigenado para todo o corpo, né? Só que esse sangue ele tem que se oxigenar em algum lugar, né? Que seria nos pulmões. Então, como é que é o recorrido? A aorta vai, larga sangue para todo o corpo, certo? Para todo o corpo.
E depois, quando volta o sangue, ele volta pelas venas cavas, certo? Tanto a vena cava superior quanto a inferior. Para onde, Diogo? Para a aurícula direita. A aurícula direita agora vai descer aqui, ó, dela para cá, para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito vai mandar sangue desoxigenado, ou seja, pobre em O2 e rico em CO2, para onde? Para o pulmão, para os pulmões. Aqui são os pulmões, certo? Para os pulmões. Espera aí, deixa eu ver se eu acho. Vamos botar para cá. Então leva sangue desoxigenado para os pulmões. Aqui são os pulmões, certo? Esse pulmão oxigena quando você respira e devolve isso aqui para a aurícula póstero-média, certo? A resolução, ó, entre aortas e venas cavas, a gente tem circulação sistêmica, certo? Entre a aurícula direita, ventrículo anteromédio, que é o ventrículo direito, anteromédio aqui, ó, e pulmão e de volta para a aurícula agora póstero-média, isso é o que a gente chama de circulação menor, que é o processo de câmbio de oxigênio que acontece no pulmão, que a gente também chama de hematoses, certo? Hematoses é a troca de sangue, oxigenada por desoxigenadas. Então ele cai na aurícula póstero-média através das 4 venas. Então vamos entender melhor isso aqui, ó. Vamos voltar, ó. Primeiro, o ventrículo direito solta a aorta. A aorta é uma artéria, né, gente? Artéria. As artérias levam sangue oxigenado na maioria dos casos, certo? Vai até o corpo da pessoa, certo? Volta pela vena cava agora com sangue desoxigenado, não é verdade? Esse sangue vai até a aurícula, chega na aurícula direita, passa por ventrículo antero-médio, que vai levar isso aqui agora aos pulmões. Olha só, gente. Quando sai dos ventrículos, só pode ser artéria, certo? Não tem outro nome. Saiu do pulmão é artéria. Então, saiu do ventrículo anteromédio, vai até o pulmão através das artérias, o que, gente? Artérias pulmonares. Só que essa artéria pulmonar, ela não está levando sangue oxigenada. Ela está levando sangue desoxigenado. Por quê? Porque são sangue que chegam da vena cava, passa pela aurícula, cai para o ventrículo. Quando cai para o ventrículo, ele quer mandar para os pulmões esse sangue. Só que saiu do ventrículo. Se saiu do ventrículo, é artéria, não tem jeito. Então é artéria pulmonar. Beleza. E saiu para lá para artéria pulmonar. Mas chegou no pulmão e tem que voltar para o coração. Volta como o quê? Como venas pulmonares. Porque tudo que chega para o coração é vena. Por isso que chega lá na aurícula, vena cava. Sai do ventrículo esquerdo, a aorta, é a artéria. Sai do ventrículo anteromédio, artéria pulmonar. Mas tem que chegar, chega a vena. Por isso que, nesse caso, as venas pulmonares levam sangue oxigenado e a artéria desoxigenado. Certo? Tá bem claro isso, né? Isso é bem importante. Então, coração, pulmão, pulmão, coração, circulação menor. Coração, corpo, corpo, coração, circulação maior, certo? Que isso fique bem, bem claro, tá bom? Maravilha. Opa. Aí agora que a gente já tratou sobre configuração externa, vale a pena a gente falar um pouco sobre configuração interna do coração, certo? O que seria a configuração interna, Diogo? As aurícula, ventrículo, elas são configurações externas, é como está conformado por fora esse coração. Mas se a gente abre o coração e entra agora para dentro dele, a gente vai ter isso que é a configuração interna. O primeiro detalhe que a gente tem que falar sobre configuração interna é sobre músculos e válvulas, certo? Os músculos, que a gente chama de músculos papilar, e as válvulas e as cordas tendinosas, certo? Isso porque, Diogo, olha só. Para que servem esses músculos? Onde é que eles estão? Como é que é? Os músculos estão aqui, ó, gente. Isso aqui é um músculo papilar, certo? Músculo papilar. E para que ele serve? Porque quando ele contrai, gente, ele
puxa a corda tendinosa. Muito mais que isso, né? Mas tem outras coisas que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Mas existe, principalmente os músculos que a gente chama de primeira ordem. Primeira ordem é o do primeiro grau de importância, vamos botar assim. Por que do primeiro grau de importância? Porque ele faz o que é muito, muito importante para o coração, que é regular como o sangue vai circular dentro desse coração. E quem é que faz essa regulação de como o sangue circula dentro do coração? As válvulas cardíacas, certo? A gente vai falar sobre elas agora. Mas olha só. Então, dentro desse sistema, dentro dessa configuração interna, eu tenho esses músculos, especialmente divididos em três ordens. Mas vamos entender primeiro de primeira ordem. O de primeira ordem, ele vai na parede e ele vai até, através de cordas tendinosas, regular o que seria a, a, a funcionalidade das válvulas, certo? Então, ele está ali, colado nele está cordas que vão até as válvulas. Beleza, Diogo. Então, quando ele contrai, ele puxa a corda para baixo, a válvula abre. Ele larga, ou ele relaxa, a válvula sobe, a válvula fecha. Beleza, esses são os de primeira ordem. Agora a gente também tem os músculos que a gente chama de segunda ordem, que são unidos é, de forma, como é que a gente diz? De forma lateral à parede. A parede. Então ele vai até ambos lados laterais da parede, certo? Então a gente diz que a parte medial dele, ou seja, a parte do meio do coração, que seria a própria cavidade, ela fica livre. E esses músculos servem para quê, gente? Eles também servem para a funcionalidade total do coração, certo? E por fim, a gente tem os de terceira ordem, que ele somente está agregado na parede. A diferença do da segunda ordem é que ele pode ir de parede a parede. É o que a gente fala, de parede a parede, mas também pode ter que é o que forma essas pontes, né? Que também pode ter algum tipo de relação lateral com as válvulas, certo? Então, para que fique claro, ele também tem relação com o que seria as cordas, né? Tendinosas ou de segunda ordem, mas de uma forma menor. Então, vamos estruturar de novo com calma para vocês entenderem exatamente tudo que a gente falou até agora sobre músculos papilares. Os músculos papilares de primeira ordem, eles são músculos que eles têm relações muito fortes com as cordas tendinosas, certo? Cordas tendinosas são cordas que regulam o fechamento ou abertura das válvulas cardíacas, válvulas cardíacas. Já os músculos de segunda ordem, ele não tem a relação direta com as cordas, mas também tem relação com alguns feixes dessas cordas e por isso que ele geralmente tende a estar na parede, muito mais na parede, na porção mais superior, mais próximo às válvulas, do que, por exemplo, os de terceira ordem. Os de terceira ordem, por outro lado, eles não têm relação nenhuma com cordas tendinosas, certo? Ele está bem, bem longe. Então, a ideia é, é você estar ali regulando, ou seja, os músculos papilares servem para regular ou não a válvula. Se ele é de primeira ordem, é relação muito forte, é direta. Segundo, é um pouco menos, né? É um pouco menos. E terceiro, nem tem relação, mas estão ali também, também são músculos, certo? Até porque o coração, ele é um grande músculo, beleza? Agora a gente também pode falar das cordas tendinosas, certo? Que as cordas tendinosas, aí sim também a gente divide em três ordens. E, logicamente, pelo entendimento de músculos papilares, você entende em seguida cordas tendinosas, que são cordas, né? São fibras que conectam o que seria, por exemplo, de primeira ordem, músculos papilares diretamente às válvulas cardíacas, ou o que a gente chama de borde livre da válvula. O que é o borde livre? A válvula ela tem a parte que está colada no coração, que a gente chama borde aderente, e a parte mais central dela, essa parte aqui do meio, da meiuca aqui, é borde livre, que é o que permite que uma parte dela esteja fixada e a outra abre e fecha. Um está fixado e o outro só abre e fecha. Então, por isso que tem borde livre e borde aderente. Nesse caso, as cordas vão nos bordes livres, que é o que tem mobilidade, né? Beleza. Já os de segunda ordem também partem, ó, de músculos papilares, agora mais de segunda ordem, certo? E
que estão muito mais na parede, que é o que eu falei para vocês, a relação parede-parede. O terceira ordem, a segunda ordem, também tem relação direta com o que a gente falou, que era músculos papilares de segunda ordem. E o de terceira ordem, eles se insertam em um anísio fibroso que rodeia o orifício valvular. E o que, que é isso, Diogo? Essas de terceira ordem, eles são auxiliares à função principal das válvulas, certo? Eles não estão relacionados diretamente com a função, são auxiliares, beleza? Então, mais que nada, é isso. Joia. Agora, falando de configuração interna, de longe, o entendimento da aurícula direita é a coisa mais importante que existe. Eu amo essa imagem, que é uma imagem super antiga, mas é uma imagem super boa, certo? Essa imagem aqui é uma imagem do Textor mais antigo, um livro bem antigo, mas que ele demonstra muito bem o que seria a válvula, as válvulas cardíacas e como ela está funcionando aí, né? Principalmente nesse caso, válvula o quê, gente? A cavidade cardíaca, especialmente a aurícula direita. Quando a gente fala de aurícula direita, que é uma cavidade cardíaca, você tem que entender que ela é como também um mini cubo, certo? Que tem várias caras. Por exemplo, na cara mais externa, você tem músculos papilares. Esse é um detalhe importante, certo? Na cara superior, em especial, a gente tem o que a gente chama de orifício de entrada à vena cava superior, assim como da porção inferior também tem vena cava inferior. A inferior tem outras coisas, mas também. No que aqui é posterior, que é isso aqui, ó, a gente tem as famosas crestas turbinales, certo? Crestas turbinales. O que que é cresta turbinal, Diogo? As crestas turbinales, gente, elas são um aparato que tem na aurícula que permite que o fluxo sanguíneo que vem das venas cavas, eles não fiquem parados, não fiquem estancados, ele consiga se mexer para o lugar onde ela quer. É como se fosse um cano, né? A água tá vindo de lá para cá, você bota um cano para ela dobrar, ele dobra, certo? Então, e para isso serve as crestas turbinales, beleza? Então a gente já falou de cara superior, cara posterior, cara externa, faltou a cara anterior, que é essa daqui, cara inferior na sua completude e cara interna, certo? Olha só, a cara anterior, a gente tem essa grande válvula aqui, né? Que é essa válvula? É a famosa válvula tricúspide, certo? Tricúspide. Cuidado, gente, porque válvulas, existem válvulas que são bicúspide, tem válvulas que são tricúspide, certo? A maioria das válvulas do corpo são tricúspide, ou seja, elas têm três porções. Olha só, válvula, válvula, válvula é tudo, é o aparato mesmo, é como se fosse esse registro, certo? Só que a válvula, ela apresenta porções, que a gente chama de valva, certo? Então a válvula, ela é presente de valvas. No caso, a tricúspide, não são três? Então são três valvas. Por isso que é tricúspide. Então, a válvula tricúspide é formada de três valvas. Beleza? Que fique claro essas terminologias. Isso aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês. O que é válvula? Válvula é tudo. E valvas são pequenas partes dessa válvula. Beleza? Então, no caso da aurícula direita, na porção anterior, a gente tem a válvula tricúspide. O que que ela faz, essa válvula tricúspide? Ela comunica o que seria a aurícula direita com o ventrículo antero médio. Com ventrículo antero, antero médio, certo? Ela comunica essas duas cavidades. Beleza? Então, vamos apagar aqui para não ficar cheio de coisa. E eu faço uma revisão agora. Faço uma revisão agora sobre isso, certo? Por outro lado, gente, a gente tem a famosa parede interna do coração, e que é uma das que ficou faltando aí, né? A parede interna e a parede inferior, certo? Olha só, a parede interna, que é essa de cá, ó, gente, essa de cá, primeiro que ela tem na sua parte mais superior a prolongação da aurícula que a gente chama de orejuela, orejuela, certo? Beleza? Orejuela é a prolongação da parede interna cardíaca. Agora, tem duas coisas ou três coisas que tem que estar muito claro que tem aqui na parede interna, que é pergunta muito frequente em prova, que é o quê?
Tá vendo essa parte redonda? Isso aqui a gente chama, ó, gente, de fossa oval. Vocês vão estudar isso com o Bibi, mas a fossa oval, ou seja, a comunicação interauricular é algo que é normal no embrião, certo? No embrião isso é normal. Quando você respira, isso aumenta a pressão dentro do seu coração e essa válvula fecha, certo? Ou seja, essa comunicação entre as aurículas ela fecha, formando o que é a fossa oval, certo? A fossa oval. Então, fossa oval é um resquício embrionário que ficou entre a comunicação interauricular, entre a aurícula direita e a aurícula esquerda, que é a famosa póstero-média, certo? A aurícula direita e a aurícula póstero-média. Beleza. Beleza, Diogo. E o que que tem nessa fossa oval? Além disso, ela é recoberta por um anicho que a gente chama anicho de Wilsons. Anicho de Wilsons. Grave esses nomes, que esses nomes caem em prova, certo? Especialmente provas orais. É lógico que prova choice também, certo? E uma outra coisa que se fala muito sobre a parede interna do coração é que se encontra nela especialmente o que seria. Não, aqui o ajudante colocou errado. É inferiormente, não é na parede interna, certo? Inferior. Então vamos falar só agora do que é inferior. Inferior. Inferiormente, a gente tem o que seria a vena cava inferior, certo? A vena cava inferior é o principal acidente da região inferior, mas a gente tem duas estruturas aqui que são muito importantes, que é esse buraquinho aqui, gente, a gente diz que é a entrada do seno coronário. O que que é o seno coronário, Diogo? Seno coronário é o seguinte, ó, tudo que é coronário é de coração, certo? Então, a artéria coronária é a artéria do coração. Seno coronário é que vem de alguma coisa do coração. Senos, geralmente, a gente usa para questões venosas, certo? Então, o seno coronário é a grande vena que traz o sangue desoxigenado do coração para ele ser oxigenado. Lógico, gente, o coração, apesar de ser o grande bombeador, ele também precisa de sangue oxigenado, certo? E a gente vai entender como é que ele se oxigena daqui a pouquinho. Eu vou explicar para vocês isso. Mas olha só. Então, isso aqui é muito importante, que é como é que está formado isso, porque o sangue desoxigenado que vem do coração tem que chegar para um próprio lugar que vai passar para o ventrículo anteromédio, para passar os pulmões e voltar depois de volta para o coração, ajudando o coração na sua funcionalidade, né? Ele é um tecido, e se ele é um tecido, ele precisa de sangue, sangue oxigenado, certo? Só que o que rodeia esse seno coronário, que é esse lugar que chega do sangue desoxigenado do próprio coração, é uma válvula que a gente chama de válvula de Tebécio, certo? Válvula de Tebécio. A válvula de Tebécio é esse espaço que acaba rodeando o seno coronário, ou seja, regulando um pouco da função do seno coronário, para que ele não esteja toda hora voltando sangue, certo? E por outro lado, a gente tem na região inferior também o que a gente chama de tendão de Todaro. O que que é esse tendão de Todaro? Ele é uma estrutura fibrosa, certo? Que forma parte do que a gente chama de tabique interauricular, ou seja, é uma extensão que existe na porção interna entre a aurícula direita e esquerda. E por que que a gente fala que ele está mais na parede inferior? Porque ele está mais realmente relacionado aqui embaixo, tá? Por isso que ele está, nesse caso aí sim, ele seria ínfero interno, certo? O tendão de Todaro. Ele forma parte do tabique interauricular. Isso, para agora, não é tão importante, né? Para anatomia, é mais que nada você saber os nomes e onde ele está. Agora, para quem vai fazer cardio, vocês vão ver que existe uma série de irregularidades auriculares que podem estar relacionadas, por exemplo, com o tendão de Todaro. Por quê? Porque ele está relacionado diretamente com o que seria o aparato, como é que a gente diz? A inervação intrínseca do coração, que é como o coração se regula por ele mesmo. Beleza? Então, caramba, a gente já falou foi de muita coisa aqui, né? A gente falou de muita coisa. Agora, vou fazer uma breve revisão de tudo para a gente entender. Ó. Então, na porção superior é vena cava superior. Na porção inferior, vena cava inferior, com o seu seno coronário e ínfero interno o tendão de Todaro. O seno coronário, a chegada do seno coronário é regulado por uma válvula. Com essa válvula, válvula de Tebécio.
A gente vai ver que tem uma mnemotécnica para gravar isso fácil, fácil, filé, filé, certo? Beleza. Agora, posterior, crestas turbinales, externo tem músculo e interno, fossa oval com anicho de Wilsens, certo? Fossa oval. E anterior, Diogo, válvula tricúspide. Anterior, válvula tricúspide. Muito bom, gente. Tranquilo, ó. Você vê que rapidinho sai quando você já estudou tudo, né? Quando você já viu e reviu, rapidinho as coisas saem. Lá na parte superior e interna, eu também tenho as orejuelas. Orejuelas. Certo? Maravilha, Diogo, que beleza, hein? Que beleza. Vamos para o próximo. Olha só. Aqui, com certeza, tá de longe a maior pergunta sobre coração é triângulo de Coach. De longe é a pergunta mais perguntada, tá? Então, vamos falar desse acidente anatômico que está ali entre o que seria a aurícula direita e a parte medial e do ventrículo direito do coração, que é o famoso triângulo de Coach. Ele é uma ubicação que, apesar de estar ubicado na aurícula direita, ele comparte espaços com outros lugares. Ou seja, está na cara quase entre uma coisa e outra, certo? O triângulo de Coach, ele é formado numa estrutura que ele tem três coisas como limite dele, né? Então, como limite, esses aqui a gente chama de limites, e tem o seu contenido, certo? O que seria o limite dele? A válvula de Tebessio. Qual era essa válvula de Tebessio? Do seno coronário, acabamos de falar. O tendão de Todaro, que é o tendão do tabique interauricular, nós falamos também. E a válvula tricúspide, que a gente falou que está na relação anterior da aurícula direita, não é verdade? Beleza. Então, como é que é a mnemoteca que a gente usa? Tebesso, Teodoro, Tercupo. Tebesso é de Tebécio, Teodoro de tendão de Todaro e Tercupo é tricúspide, certo? E o contenido é o nódulo aurículo ventricular, o NAVE, certo? Então, qual que seria, o que seria o triângulo de Coach? É uma estrutura anatômica dentro da aurícula direita, certo? Que tem limites e contenido. Os seus limites é Tebesso, Teodoro, Tescupo, e o seu contenido é o nódulo aurículo ventricular, certo? O nódulo aurículo ventricular. Muito importante isso aqui, hein, gente? Muito, muito importante, tá? Cai bastante em prova. Aqui mais uma outra coisa para vocês verem, é o Tebesso, Teodoro, Tescupo, né? Aqui como seria na vida real, né? Aqui seria o seno coronário aqui dentro, ó. Aqui é a fossa oval, vocês estão vendo. Aqui é o tendão de Todaro, a válvula tricúspide está aqui na frente, ó. E tudo isso aqui é seno coronário, especialmente a válvula de Tebessio. E o que seria a parte de dentro é o nódulo aurículo ventricular, certo? Muito importante, pergunta muito frequente em prova, tá? Sobre a aurícula esquerda, que não é esquerda, é póstero-média, aurículo póstero-média, não tem nada de tão importante, exceto a parte da fossa oval da aurícula direita, que a gente chama de válvula de Pachápé, certo? Válvula de Pachápé. A válvula de Pachápé é a mesma coisa que a fossa oval, só que na parte da aurícula póstero-média, certo? Póstero-média. E a desembocadura das quatro venas pulmonares, você já sabe. São quatro venas, porque estão chegando ao coração, mas na verdade elas trazem sangue oxigenado. Oxigenado. Já expliquei isso para vocês também. Tá bom? Vamos seguir com o que seria o ventrículo anteromédio e o ventrículo esquerdo, que não tem nenhum detalhe importante. O ventrículo anteromédio é, ele tem, obviamente, músculos papilares, cordas tendinosas, porque ele tem que regular sua função de ejeção de sangue, assim como o ventrículo esquerdo, ou seja, nada demais. A sua válvula é o que a gente chama válvula pulmonar, certo? A válvula que é formada de três também, por isso que ela é uma válvula tricúspide, certo? Essa coisa de sigmoideia, a gente vai entender agora o que que é isso. Assim que terminar essa parte de configuração interna, eu vou falar sobre válvulas e depois irrigação do coração, certo? Beleza. Então, mais que nada isso. Uma coisa aqui ó, sobre a válvula tricúspide ó, é que ela tem três pontos, né? Então, ela tem três porções, anterior, posterior e a parte septal, certo? Então, ela tem três cordas tendinosas e músculos papilares relacionados com isso, tá? O ventrículo direito
na sua extensão para formar o que seria a válvula pulmonar, certo? A gente tem o que a gente chama de cono arterial ou infundíbulo. O que que é isso? Isso é uma porção lisa que tem entre na formação do que seria a saída do como é que se diz? Das artérias pulmonares, o que a gente chama de tronco pulmonar, certo? O tronco pulmonar, por quê? Porque ela sobe e vai uma parte para a direita, uma parte para a esquerda, e aí forma esse tronco pulmonar, certo? E uma outra coisa que tem também na parte do ventrículo é algo que vai de inferior e sobe um pouco assim, ó, para a região um pouco superior, que é o que a gente chama de banda de Sene, que na verdade é mais conhecida como banda moderadora, certo? Banda moderadora. O que que é essa banda moderadora? É uma parte de muscular, ou seja, de músculo papilar de segunda ordem, que se estende na parede lateral desse coração, certo? Na porção do ventrículo antero-médio. Beleza? Mais que nada, aqui a gente termina a primeira parte de coração. Agora a gente vai falar um pouco sobre válvulas, irrigação e, por fim, inervação de coração, tá bom? A gente se vê na próxima.